A todos. O meu nome é Pedro Magalhães, sou o diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Estou juntamente aqui com o Cardador e com o Paulo Gascão Nina da Caixa Geral de Depósitos, a quem agradeço a presença. Isto era suposto estarmos ainda numa parte de não live, mas alguma questão tecnológica que não controlo passou para live e, portanto, damos as boas-vindas. Já tínhamos tudo preparado, portanto, antecipámos a tempo de podermos estar live, agradecendo a quem nos deu aqui a nota que estávamos live. Portanto, bem-vindos a todos. Estamos ainda aqui a receber bastantes participantes, temos quase 100 inscritos e, portanto, vamos esperar que cheguem aqui mais alguns participantes. Entretanto, estávamos aqui a falar sobre a Caixa Geral de Depósitos e já agora perguntava-lhes, enquanto esperamos que se juntem mais participantes, como é que tem estado a Caixa Geral de Depósitos nestes 2 primeiros meses do ano, em que ainda estamos sob o efeito pandémico. É verdade, eu acho que é uma realidade sobre a qual fomos confrontados e que já e praticamente está quase a passar um ano, não é? E, portanto, em termos da rede comercial e do próprio banco, esta questão acabou por ser também uma oportunidade em termos do desenvolvimento do que é ações digitais e plataformas digitais e cada vez mais estarmos ligados ao cliente 24 horas, 7 dias por semana, ou como atualmente se diz 24/7, e, portanto, no fundo, temos estado no apoio no terreno, efetivamente, quer a nível dos gabinetes, quer toda a área comercial está plenamente aberta e, portanto, está disponível e 100% disponível para os nossos clientes e tem, efetivamente, temos tido um crescimento e temos tido um desenvolvimento bastante favorável e, portanto, conseguimos reagir muito bem e conseguir, efetivamente, arranjar plataformas e formas de que os clientes e o mercado não sofresse de uma forma direta em termos daquilo que era o apoio da Caixa Geral de Depósitos no terreno. E, portanto, de facto, temos vindo a conseguir e a desenvolver projetos muito interessantes, sobretudo nesta área muito específica também do crédito especializado, mais na vertente das plataformas de Supply Chain Finance ou de Factoring e de Confirming, em que demos passos muito significativos e muito importantes numa ótica de apoiar o cliente e de estar no ar. Eu, no fundo, é estarmos em real time e online. E, de facto, acho que hoje efetivamente, também tudo isto, até estas próprias reuniões de Zoom, nós tínhamos sempre também o enorme prazer de estar e satisfação de estar pessoalmente nas vossas instalações, que são extraordinárias, da CCIP, mas efetivamente também esta modalidade também de facto é mais simples, porque cada um está no seu local, na sua empresa, e permite-nos estar a abranger de uma forma muito global todo o universo e, portanto, nesse aspecto é completamente distinto e é diferente. E, Sim, portanto, sem dúvida. E como é que tem visto e como é que perspectiva o resto do ano, tendo em conta estes 2 primeiros meses de 2021? Tem havido uma maior adesão das empresas a este tipo de produtos e a perguntarem questões sobre os vossos produtos? eu acho que sim, eu acho que o caminho é esse e é um grande desafio, é um desafio bastante importante e a Caixa, efetivamente, como banco também universal e digital, tem estado muito presente no terreno e efetivamente aquilo que nós sentimos e até em concreto numa área ou numa plataforma que nós desenvolvemos o ano passado e que tem tido um sucesso extraordinário, com uma taxa de adesão e em termos de adesão de empresas e de volume com um registro de crescimento significativo e consideramos que este facto que efetivamente esta forma de estar online e do cliente poder a qualquer momento, anytime e anywhere, ou seja, no fundo em qualquer lugar e a qualquer hora pode de facto fazer a gestão de uma forma muito direta das suas próprias contas e dos financiamentos e dos seus investimentos, que efetivamente acho que é uma mais-valia e, portanto, nesse aspecto temos tido muito sucesso e agora é um começo, isto é como tudo na vida, o caminho faz-se caminhando, mas aqui efetivamente fazemos o caminho caminhando, mas com passos muito largos e, portanto, e sobretudo têm sido passos step by step, mas passos concretizáveis e ao fim e ao cabo e num bom sentido e, portanto, tem corrido muito bem, portanto eu presumo que também à partida, e esperemos que em termos dos os sinais mais positivos atualmente da própria evolução da pandemia, também vai permitir que efetivamente comecemos também a voltar um pouco ao terreno, de uma forma mais direta,
independentemente destas modalidades e destas facilidades, efetivamente, por vezes também o contacto direto também é importante e também é necessário. Agora, para além do contacto direto, depois no dia a dia e na gestão do dia a dia, estas soluções todas e esta forma de podermos estar aqui em ecrã, em tela, com todos vocês, é extremamente importante e é uma grande facilidade de acedermos e de estarmos juntos dos nossos clientes e junto do mercado. Portanto, nesse aspecto, a perspectiva que existe para este ano é É muito positiva. favorável e é positiva nesta vertente. Sim, sim, nós nós na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa também temos sentido isso. Foi um mês de janeiro bastante ativo, aqui o mês de fevereiro também, e agora em março já estamos a começar bastante bem o mês, com muitas empresas a mostrarem interesse em voltar aos mercados, em quererem estar presencialmente também nos mercados, apesar de todas estas vantagens da tecnologia. E creio que tudo espera que 2021 seja um ano mais simpático que 2020 Ok. e que nos traga aqui mais negócio a todas as empresas e a todos nós que todos ansiamos. Já Mesmo estamos aqui isso. com 2 minutos, já entraram aqui mais participantes. Eu se calhar vou começar aqui a fazer uma pequena introdução do webinar e depois passo-vos a palavra para começarmos, se concordarem. Ok, está bem. Então, boa tarde a todos. Novamente, o meu nome é Pedro Magalhães, sou o diretor de Comércio Internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser o vosso anfitrião deste webinar em parceria com a Caixa Geral de Depósitos sobre o tema Soluções de Crédito Especializado no apoio ao financiamento das empresas. Bem-vindos a todos que se juntaram a nós e, em particular, aos nossos oradores, a quem eu agradeço novamente a disponibilidade de estarem aqui connosco. A Caixa tem estado sempre ao nosso lado e espero que seja uma relação que continue durante muitos mais anos. Temos connosco hoje o Paulo Nina, que é diretor da Direção de Marketing de Empresas da Caixa Geral de Depósitos e é responsável pela área de dinamização comercial de crédito especializado, comércio externo e negócio cross-border da Caixa Geral de Depósitos. Também se juntar a nós o Hugo Cardador, que é gestor de produto de factoring, recebíveis e supply chain finance no Departamento de Marketing e Empresas da Caixa Geral de Depósitos. Bem-vindos novamente. Este tema do leasing e do factoring tem vindo a desempenhar um papel fundamental no apoio às pequenas e médias empresas e, portanto, reforça este contributo do financiamento especializado para a gestão de tesouraria e a viabilização dos investimentos que as empresas têm que fazer. Neste atual contexto, reforça o papel das soluções de crédito especializado na resposta a esta necessidade das empresas, pois proporciona mais liquidez imediata e contribui na dinamização do investimento destas mesmas empresas. Mas eu não sou de todo especialista nesta área, como podem calcular e ver pelo meu discurso, e, portanto, para melhor esclarecer, temos aqui estes dois interlocutores muito mais especialistas do que eu nesta área e que desejo que corra tudo muito bem nesta ação. E a todos os participantes, novamente, agradeço a vossa participação. Só a última nota antes de começarmos. Algumas regras base de funcionamento aqui dos webinars. Estas sessões são gravadas. O vídeo e os microfones de todos os participantes estarão desligados. Portanto, todas as questões ou comentários que poderão ter, que podem nos colocar aqui na rubrica Q&A, que estão aqui na barra inferior do Zoom, e eu colocarei depois aos nossos convidados. O objetivo é ser interativo, portanto podem interromper quando quiserem com perguntas, eu depois também faço a pergunta depois ao vivo aos nossos oradores e depois esclareceremos todas as dúvidas, aquelas que conseguimos esclarecer, senão depois por e-mail conseguiremos responder àquelas mais específicas. Passo agora então a palavra ao Paulo, que nos vai fazer a primeira apresentação e depois passaremos à segunda apresentação do grupo. Muito obrigado a todos mais uma vez e um bom webinar. Ok, antes de mais, Pedro, muito obrigado. Esteve muito bem em termos de pontapé de arranque, em termos daquilo que é o leasing e daquilo que é o crédito especializado. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dar é as boas tardes a todos os participantes. Efetivamente, é com uma enorme satisfação que participamos neste webinar, promovido pela equipa do CCIP e que tem como tema as facilidades do crédito especializado. A apresentação, como há pouco referiu, o Pedro também já referiu, a apresentação vai ser efetuada a duas mãos, ou seja, pelo cardador e por mim próprio. Aquilo que eu gostaria de iniciar, no fundo, nós temos aqui, em termos de agenda, em termos de plano da apresentação, e o que eu gostaria de dar nota aqui no ponto, sobretudo no ponto 1 e 1.2, nós vamos aqui dar uma breve overview sobre a rede comercial da Caixa, a aposta permanente e constante do banco na vertente digital, tão comum e tão normal nos dias de hoje, e nomeadamente no desenvolvimento das plataformas 100% digitais.
Também dar aqui uma pequena nota na questão da atual oferta de produtos e serviços e logo de seguida, obviamente, entrar no tema de hoje que se centra no crédito especializado. Efetivamente, esta é a nova imagem da Caixa, é uma imagem das novas agências e, portanto, e como podemos ver, é absolutamente clara, transparente e muito clean, ou seja, no fundo, é isto que é a nossa atitude junto das empresas e é a nossa atitude no nosso dia-a-dia. E, no fundo, é esta, efetivamente, a imagem das novas agências e que, muito breve trechos, passarão a ver, de facto, no vosso dia-a-dia. Entrando aqui na vertente da rede comercial, aqui é importante dar-vos nota que efetivamente a Caixa, em termos de rede comercial, dispomos atualmente e para apoio permanente a 100% da rede, quer seja presencial ou à distância, nós dispomos atualmente de 480 agências. Para além das agências, temos também 25 gabinetes, normalmente estão distribuídos pelos distritos, com 4 extensões. Temos 5 gabinetes também de grandes empresas, que estão 2 a norte e 3 a sul, ou seja, 2 sediados no Porto e 3 sediados em Lisboa, na sede, em que dão efetivamente também apoio aos grandes projetos e às grandes empresas. Efetivamente, na filosofia das PMEs, no fundo, acaba por estar aqui interligado em termos de rede de apoio permanente e 100% disponível, as 480 agências e os gabinetes de empresas. Mais importante e por último, nós dispomos efetivamente de uma equipa de especialistas. Essa equipa de especialistas está subdividida a nível nacional em termos de apoio e é uma equipa de especialistas na área do comércio externo, ou seja, trade finance e comércio externo, e na área do crédito especializado. Aqui é importante dar-vos nota que esta equipe, aquilo que permite, quer por um lado à rede, quer por um lado às próprias empresas, é efetivamente ajudar e apoiar as empresas no desenho das operações e no enquadramento das necessidades de financiamento, ou seja, qualquer necessidade que tenham em termos de enquadramento, quer da operação, quer em termos de comércio externo, quer de factoring, quer de leasing, efetivamente nós temos uma equipa especializada que dá todo esse apoio. Para além dessa situação em termos hoje concretos, e há pouco como nós falávamos, que a Caixa hoje em termos de soluções, tem as soluções, enfim, eu costumo dizer que é a razão de um clique. Hoje em dia nós efetivamente acedemos ao Caixa Direta e efetivamente através de um clique quase que vamos tendo acesso quer aos produtos, quer às próprias soluções. Efetivamente, é a era digital em que nós estamos e nesta vertente digital que a Caixa tem bastante insistido e investido. Disponibilizamos aqui também um e-mail, uma mailbox, em que efetivamente os participantes podem, efetivamente, há algumas dúvidas que não sejam colocadas neste momento e que depois queiram colocar ou alguma situação, para além de, em termos de clientes, poderem contactar o gestor de cliente, efetivamente podem colocar essas dúvidas diretamente nesta própria mailbox. Para além da questão da rede comercial, há aqui um aspecto que damos referência e que damos relevância, que é efetivamente a questão que há pouco eu falei do Caixa Direto de Empresas. Efetivamente, no ano passado, já também em início de pandemia, efetivamente a Caixa ultrapassou 1 milhão de acessos num só dia, ou seja, isto foi de facto histórico, foi uma situação pontual e que efetivamente neste momento o número de acessos por dia, com certeza absoluta que ultrapassarão 1 milhão de acessos num próprio só dia. Efetivamente esta situação foi extraordinária e efetivamente é algo diferenciador na perspectiva de que todos os bancos têm as suas aplicações diretas e efetivamente no banco só a aplicação ou acederem num só dia 1 milhão de acessos é efetivamente algo assinalável. Para além dessa situação, aquilo que eu gostaria também de dar nota era que gostaria de dar nota é que a Caixa, enquanto Banco Universal, disponibiliza efetivamente uma panóplia de produtos e soluções que vão de encontro às necessidades do mercado e, em particular, dos nossos clientes e dos nossos clientes. Assim,
Aquilo que eu gostaria de aqui referir era que, para além do financiamento tradicional do médio e longo prazo e das contas correntes, temos efetivamente 4 grandes pilares de apoio ao investimento e tesouraria das empresas. Temos o pilar do reforço da tesouraria, onde obviamente está incluído o FETING e o confirming, que efetivamente são o alvo específico deste próprio webinar. Temos os descontos de forfé, o apoio na exportação, quer para os CDIs e os CDEs, ou as operações de importação e de exportação. Temos o apoio, para além do médio prazo, como há pouco eu referi, que ao fim e ao cabo acaba por ser o financiamento tradicional e das contas correntes. Temos apoios muito específicos na área do investimento, com medidas protocoladas, garantias mútuas, enfim, de uma forma muito transversal, e temos aqui também, da questão do investimento às empresas, o financiamento em leasing, seja ele leasing mobiliário ou leasing imobiliário. Na vertente do pilar da transacionalidade, efetivamente aqui vamos encontrar, no fundo, todas as plataformas que nós desenvolvemos e tudo aquilo que apoia em termos da própria tesouraria, ou seja, aqui temos o factoring, como no reforço da tesouraria, temos o factoring e o confirming interligados nestas soluções digitais do FlexCash. Temos a conjugação com os seguros de crédito da COSEC, que no fundo, para além do factoring com a própria cobertura de risco, e os seguros não financeiros. Isto, no fundo, o pilar de proteção, ao fim e ao cabo, o seguro de crédito e os seguros não financeiros. E, por outro lado, temos também, no reforço em termos de banca digital, um outro pilar, que são as plataformas, quer de Trade Finance, quer do portal e Apex, e que efetivamente em vários webinars que nós participamos com a CCIP, temos vindo efetivamente a demonstrar e a apresentar mais dirigidos na perspectiva do comércio externo. Ora, aqui, de certa forma, e especializando-nos efetivamente naquilo que é o crédito especializado, ao fim e ao cabo, o que é que é importante. Deste âmbito do webinar, aqui circunscrevemos em específico ao crédito especializado, quer na vertente do financiamento ao investimento, quer na própria vertente do apoio à tesouraria. Quando falamos de crédito especializado, estamos efetivamente, e aqui é importante dar um pouco essa nota, estamos efetivamente a falar na presença de um crédito que seja complementar. Normalmente são créditos complementares e adicionais, quer ao investimento naquilo que a gente está a falar em termos de leasing, quer à própria tesouraria na questão do factoring e do próprio confirming. No fundo, o que é que nós temos? Temos o leasing como um garante da execução de realização dos próprios investimentos. No fundo, acaba por ser uma solução e um produto que permite às empresas a realização do seu próprio investimento. E depois temos, na questão do factoring, o factoring em si, como forma de assegurar a liquidez e o equilíbrio da tesouraria. Nesse sentido, aqui em concreto, face aos prazos médios de recebimentos e pagamentos demasiado dilatados do nosso mercado. Ou seja, no fundo, permite estas duas alternativas, como há pouco eu dizia, de uma forma muito complementar e adicional ao financiamento, que é o financiamento da empresa e aos próprios capitais próprios da empresa, permite efetivamente, nestas vertentes, quer da parte do investimento, quer da tesouraria, esse próprio equilíbrio. Gostaria também aqui de dar nota relativamente, para termos todos uma noção do que é a percentagem, ao fim e ao cabo a percentagem da produção do leasing na formação bruta de capital fixo. Aqui nós, efetivamente, e de acordo com a informação disponibilizada pela ALF, pela Associação de Leasing e Factoring, verificamos aqui que a produção do leasing representa cerca de 8% a nível em Portugal, 8% da formação bruta de capital fixo. Analisando aqui estes últimos 10 anos, efetivamente registou-se uma quebra significativa na altura da crise. Em 2010, 2011, registou-se aqui uma descida abrupta
e significativa e acentuada da produção do leasing, no fundo, fruto também da desavalancagem em termos de investimento, ou seja, havendo menos investimento, também a produção do próprio leasing também tem aqui alguma queda. De qualquer forma, nós ao verificarmos, verificamos que efetivamente vai havendo aqui, vai-se registrando aqui alguma recuperação ao longo dos anos. O ponto mínimo foi em 5,6 e vamos recuperando e atualmente estamos com 8%. Há aqui um aspecto também que é interessante, que é, a nível da Europa, no fundo, o peso do leasing é muito constante, ou seja, 7, 7,5, 7,5, 7,4, ou seja, nós mesmo em Portugal, o leasing acaba por ter um peso relativamente superior àquilo que é o registro europeu, exceto ali entre os anos 2012 e 2014, mas efetivamente há aqui uma convergência, no fundo, há uma aproximação daquilo que é o peso do leasing em Portugal e a nível da Europa. Nós passando aqui também para a área do factoring, aqui temos um indicador que no fundo é a percentagem de volumes de créditos tomados sobre o PIB e aqui efetivamente também mantemos aqui ao longo desta última década, no fundo, uma presença de cerca de 15,9%, 16%. Aqui efetivamente há em termos no mercado nacional, há um maior peso do que a nível europeu. E efetivamente atingimos praticamente em Portugal, nestes últimos dados que estão tratados e que foram disponibilizados pela própria ALF, como está aqui indicado, e Eurostat, disponíveis em termos de tratamento. Agora, de qualquer forma, aqui também gostaria de salientar que no caso, no caso em concreto do factoring, existem efetivamente várias ou variadíssimas motivações de recurso. Em Portugal, grande parte das empresas recorrem por questões de liquidez, ou seja, no fundo, há atrasos significativos ou prazos muito alargados e em Portugal grande parte das empresas acabam por correr por questões de liquidez. Noutros países, efetivamente, não só recorrem por questões de liquidez, mas também por questões relacionadas com cobrança especializada, ou seja, como forma de reduzir os respectivos prazos de pagamento. Há várias motivações e, infelizmente, em Portugal, a grande procura é efetivamente só por questões mais de tesouraria do que propriamente pela especialização em termos da própria cobrança. Aqui entrando de uma forma já mais direta naquilo que é o produto e naquilo que são os nossos produtos, o que é que eu gostaria aqui de dar nota e começando efetivamente pelo leasing mobiliário. De facto, aqui como o próprio conceito assim o indica, é uma forma de contratação e uma forma de financiamento muito simples, tem vantagens fiscais, mas é extremamente simples em termos da montagem do próprio contrato e da montagem da operação. É uma modalidade a médio e longo prazo, na qual efetivamente a locadora, a CGD, adquire um equipamento escolhido o equipamento a uma viatura. Este equipamento ou viatura é escolhido pelo próprio cliente e cede temporariamente em regime de locação ao locatário. Ou seja, nós adquirimos a viatura e depois vamos fazer estipulamos um contrato de locação financeira e efetivamente cedemos temporariamente essa utilização ao próprio locatário e aí mediante uma renda mensal, pode ser trimestral, mas no fundo este é de facto o grande conceito. Por outro lado, também, no final do contrato, o locatário em si tem sempre a opção de compra, ou seja, ele, no fundo, através do valor residual, tem a opção de compra e, consequentemente, a propriedade do bem ou do equipamento passa para a esfera do locatário. Aqui, como aqui está exemplificado, nós temos aqui 3 intervenientes, temos o locatário, temos o locador, que é a Caixa Geral de Depósitos, e temos efetivamente o fornecedor, que é, no fundo, o fornecedor do equipamento ou o fornecedor da própria viatura. Aqui, em termos das finalidades mais associadas ao leasing imobiliário, como há pouco já fui referindo, temos a questão do leasing de equipamentos e o leasing automóvel. Consoante a natureza do equipamento e da própria viatura, nós, efetivamente, é estabelecido a percentagem de antecipação. Desculpem, de antecipação não, agora passei para o factoring. A percentagem de financiamento.
Normalmente há a possibilidade, efetivamente, de fazermos o financiamento a 100%. Neste sentido concreto, nós podemos financiar quer a parte do equipamento, quer do automóvel a 100%. De qualquer forma, o normal, sobretudo na questão de equipamentos, tem um pouco a ver também com a participação de capitais próprios das empresas. Normalmente, as empresas acabam por participar com uma primeira renda de 10% ou 20%, mas o importante aqui é que, em termos de conceito, nós podemos fazer o financiamento a 100%, mas pode ser estabelecido também uma primeira renda ou uma entrada ou algo assim na ordem dos 10% ou 20%. Esta entrada estabelecida, no fundo, corresponde à comparticipação de capitais próprios por parte do cliente na operação. É lógico aqui, que é importante também dar esta ressalva, que o leasing de equipamentos tem muito a ver, e o leasing de automóveis, os automóveis, o próprio nome assim o indica, que é o financiamento das viaturas, e aqui, quer em termos de viaturas ligeiras ou pesadas de passageiros, na parte do leasing é também importante nós termos uma noção de quais é que são os equipamentos passíveis de fazer por leasing, ou seja, nem todos os equipamentos é necessário que sejam equipamentos corpóreos, ou seja, eu dou aqui 2 ou 3 exemplos para verificarem que efetivamente qual é o tipo de equipamento que à partida, numa perspectiva de operação de leasing, não são execuíveis ou não são consideráveis. Eu poderei referir aqui o software, ou seja, o software em termos de equipamento informático, efetivamente o hardware é passível de ser feito através de leasing, o software não tem corpo, ou seja, no fundo é uma autorização, é algo que não é corpóreo e efetivamente não é possível de fazer. E para além de software, há alguns equipamentos que nós consideramos que se consideram por vezes equipamentos, mas que são consumíveis. Enquanto consumíveis também, naturalmente, que não é passível de enquadrar numa operação de leasing. Aqui também tem muito a ver com o próprio também risco do próprio produto em si. Em termos dos circuitos dos pedidos de operação, nós temos aqui estas fases, ao fim e ao cabo, como há pouco eu dizia no slide anterior, o locatário escolhe o equipamento, escolhe a viatura, escolhe aquilo que efetivamente em termos de investimento está de acordo com o plano do seu plano de investimento, ele vai negociar com o fornecedor. Ao negociar com o fornecedor é extremamente importante que ele negocie como se fosse quase um pagamento a pronto, e, portanto, como se fosse um pagamento a pronto, portanto, deve negociar pricings e descontos de pronto pagamento, porque efetivamente a locadora, ao ativar o contrato, paga de imediato, portanto, deve negociar como se fosse um desconto de pronto pagamento e, efetivamente, vai-nos entregar a fatura pro forma numa segunda fase para fazermos a montagem da própria operação. É feita a decisão é muito rápida em termos do próprio leasing, o cliente aceita as condições e automaticamente serão sempre emitidos os respectivos contratos. O porquê do leasing imobiliário? Efetivamente, há aqui uma enorme vantagem, que é a questão das próprias rendas. Nós podemos ter, no fundo, o cliente poderá usufruir de rendas constantes, variáveis, sazonais e, no fundo, até ajustadas ao próprio fluxo de tesouraria ou ao próprio investimento, com rendas mais baixas no primeiro ano ou mesmo até com diferimento de capitais para o final do contrato, ou seja, para o valor residual. Eu dou aqui um exemplo em termos de sazonalidade, é muito comum. Por exemplo, vou dar um exemplo, empresas no Algarve ou empresas ligadas a atividades de verão, que efetivamente as rendas na altura do verão sejam mais elevadas do que na altura em que eventualmente a atividade é mais baixa e, portanto, no fundo, nós podemos ajustar as rendas e podem ser rendas variáveis e ajustadas perfeitamente ao ciclo da própria empresa, em termos do seu negócio. E aqui, em termos da sazonalidade, como há pouco eu referi, o cash flow pode ser, de facto, ajustado e ajustado casuisticamente à própria atividade. Por outro lado, também, o leasing tem a vertente, e é extremamente importante, nós assegurarmos que existe um equilíbrio das fontes de financiamento, ou seja, o financiamento em si deverá ser ajustado à vida útil do próprio bem, ou seja, não estarmos a financiar médio e longo prazo com financiamento de curto prazo, ou não estarmos a financiar investimento com capitais de curto prazo, até porque, havendo uma necessidade, efetivamente, depois será difícil
de resolver, por vezes, as questões de tesouraria. E, efetivamente, nós devemos ter um meio de financiamento que esteja equilibrado com a própria vida útil do bem e com a própria o timing em termos da própria amortização. Aqui, há pouco, como eu referi, o financiamento pode ser a 100%, depende muito do risco de equipamento, mas também depende muito a própria definição da operação em si. Tem dois aspectos. No fundo, nós temos prazos que podem variar em termos do equipamento às viaturas e viaturas pesadas de 18 a 60 meses, e nas viaturas ligeiras, efetivamente, vamos a prazos mais alargados. Isto tem tudo a ver com o risco do próprio equipamento, ou seja, equipamentos de maior risco, os prazos serão mais curtos, o valor residual também é mais baixo, mas efetivamente aqui o valor residual normalmente entra entre os 2% e 6%. Nas viaturas é mais praticável o valor residual de 6%, enquanto que no equipamento é mais usual o valor residual de 2%. Há alguns aspectos aqui que eu também gostaria de salientar, que é o valor residual, como há pouco já referi, mas é importante dar-vos nota novamente, está intimamente ligado com o risco de equipamento e com o valor esperado no final do contrato, ou seja, a montagem de uma operação de leasing, a determinação do valor residual, até porque nós podemos ter valores residuais, o normal é entre 2 e 6, mas podemos, para diferir capital, podemos ter um valor residual de 10%, 15% no final do contrato, mas isto tem muito a ver com o risco do equipamento, é ele saber e nós sabermos se, efetivamente, o valor residual que eu estou a estipular para o final da operação, se esse equipamento, nessa data, tem esse valor ou não. Portanto, no fundo, tem que haver aqui alguma correlação entre aquilo que é o valor esperado do equipamento e da viatura no final, ou não. Por outro lado, qualquer contrato de leasing imobiliário pode ser objeto de uma cessão de crédito, ou seja, no fundo, nós podemos, ao longo do contrato, podemos fazer uma cedência de crédito e uma cessão de crédito para outra entidade. Há aqui um aspecto que eu também gostaria de ressalvar, que é as operações, por vezes, a operação de leasing tem aqueles três intervenientes, no fundo, que é o locador, o banco, o cliente e o fornecedor. Por vezes podemos fazer montagens de operações de leasing imobiliário em regime de leaseback. Normalmente, nós falamos em leaseback, é um leaseback formal, que é quando o próprio cliente adquire o equipamento e depois é o próprio cliente que nos vende o equipamento a nós, ou seja, no fundo, nós podemos fazer a montagem também, o fornecedor sai de jogo e efetivamente fazemos a montagem da operação direta convosco. Isto tem muito a ver com leasings à importação, normalmente leasings de importação, ou também leasings por qualquer motivo o cliente optou por fazer a compra direta e depois faz a operação de leasing formal connosco. Para essa operação de leasing formal, no fundo, tem um âmbito que é de 4 meses, ou seja, no fundo, nós podemos aceitar essa montagem de operação muito específica, desde que a compra não tenha ocorrido efetivamente há mais de 4 meses. Há um outro ponto também na questão do leasing, que é importante realçar e cada vez é mais importante, que é em termos da rapidez. Em termos da rapidez, muitas vezes aquilo que é possível é contratar limites ou plafons de leasing em que efetivamente o cliente contrata connosco um limite e automaticamente tem as condições pré-definidas para esse limite e aquilo que acontece é que quando comprar o equipamento basta mandar a fatura para a forma, emite-se o contrato e no dia seguinte tem efetivamente a montagem da operação concretizada. Portanto, é muito rápido em termos da própria aprovação. Por último, naquilo que me diria respeito em termos do leasing mobiliário, é necessário sempre haver aqui seguros obrigatórios. Na parte do equipamento, são normalmente seguros em bens em leasing, que as seguradoras fazem e que, no fundo, contratam para efeitos da própria operação. E nas viaturas é o habitual, como nós todos conhecemos, o leasing, o seguro com danos próprios e responsabilidade civil de 50 milhões. Aqui também é importante realçar que no âmbito da parceria que a Caixa tem com a Fidelidade, o cliente beneficia sempre de condições mais vantajosas. Na perspectiva também das viaturas, já agora só para vos dar nota que para financiamento de frotas de automóveis ligeiras, e aqui só ligeiras,
também, efetivamente, enquanto cliente e numa perspectiva de crédito especializado, para além do leasing, podemos também recorrer, ou também podem recorrer, a renting. No fundo, é uma locação operacional, onde a renda inclui outros serviços, nomeadamente a manutenção, os pneus, o seguro, tudo incluído na própria renda. A Caixa disponibiliza esta solução, ou este produto, via Locarrente, que é uma empresa participada. Neste caso em particular do renting, efetivamente, o cliente normalmente não tem, por definição, a opção de compra no próprio fim de contrato. E aqui, em termos de leasing imobiliário, eram um pouco estas notas que eu gostaria de salientar e de avivar em termos, ou de sublinhar, em termos do próprio produto. Quando nós passamos para o leasing imobiliário, ao fim e ao cabo acabamos por ter aqui um conceito muito idêntico. Não estamos a falar de equipamentos, não estamos a falar de viaturas e estamos efetivamente a falar de médio e longo prazo. Aqui, de facto, são operações já mais de médio e longo prazo ou de um prazo mais alongado do que propriamente o financiamento do equipamento ou das viaturas. Aqui, efetivamente, a locadora adquire ou financia a construção do imóvel. O imóvel, mais uma vez, é escolhido e negociado pelo cliente, ou seja, o cliente traz a negociação e traz a operação já negociada e desenhada para a locadora poder apreciar. No fundo, nós fazemos a aquisição adquirimos esse bem, esse imóvel, ou construímos, no fundo, cedemos também a utilização pelo prazo acordado em termos do contrato. E aqui também, obviamente, mediante o pagamento de uma renda. A montagem, no fundo, normalmente, nesse sentido, costumam ser mais rendas mensais. No leasing, há pouco eu não referi no mobiliário, mas temos rendas mensais, trimestrais, semestrais é muito pouco, e, portanto, semestrais por vezes é na agricultura ou de acordo também com a sazonalidade, mas efetivamente o mais usual é o mensal ou trimestral. Na questão do leasing imobiliário, são rendas mensais, que é aquilo que está, por norma, mais estabelecido. À semelhança do leasing imobiliário, no leasing imobiliário, o locatário também tem, obviamente, o direito de compra do imóvel no final do contrato e pelo valor residual que esteja previsto. Aqui, no fundo, estamos a falar do locatário, que é o cliente, o locador, da mesma situação, enquanto Caixa Geral de Depósitos, e aqui não é propriamente o fornecedor, não quer dizer que ele também está a fornece um imóvel, mas aqui normalmente acabamos por falar um pouco mais na vertente do próprio vendedor. Nas modalidades de leasing imobiliário, o que é que nós temos? De facto, nós financiamos 100% de aquisição. Este financiar do 100% de aquisição pode incluir o IMT, pode incluir todos os custos associados à própria compra e, portanto, no fundo, nós podemos financiar integralmente a operação em si. De qualquer forma, tem sempre a ver, obviamente, com o próprio valor de avaliação, ou seja, no fundo, o valor global do financiamento ou é o valor da aquisição do imóvel, da fração, mais os impostos que há pouco eu referi, que é o IMT, Imposto de Selo, pode efetivamente ser a aquisição do imóvel e obras e mais os impostos, como pode ser também o terreno, mais a construção, mais os impostos. No caso concreto da inclusão de obras de negociação ou de construção, é óbvio que obriga à existência de um projeto aprovado ou à viabilidade de construção, ou seja, no fundo, nós só podemos efetivamente financiar um imóvel com obras ou à construção, desde que exista um projeto aprovado ou viabilidade de construção para o mesmo. No caso concreto dos terrenos, é norma, na maior parte dos casos assim o é, que o próprio terreno normalmente funciona como sendo uma das componentes de capitais próprios do próprio cliente, ou seja, o terreno é do cliente e entra como primeira renda ou entra como participação de capitais próprios do cliente. E aqui há pouco, como eu referia, obviamente o financiamento a 100% da aquisição com todos estes impostos só é possível se a avaliação do próprio imóvel for superior ao valor, ao somatório de todos estes valores. Há aqui um ponto que é importante, que é o leasing imobiliário, normalmente em termos de prazos, eu vou passar aqui para o slide seguinte,
o leasing imobiliário, em termos de prazos, funciona entre 7 a 15 anos, ou seja, normalmente é um prazo bastante mais dilatado. Quando nós comparamos com o médio e longo prazo ou com o financiamento hipotecário, normalmente o máximo é sete anos. Obviamente que estes prazos depois são sempre ajustados de acordo com a própria análise e aprovação da operação, mas em norma o leasing é de 7 a 15 anos e o médio e longo prazo de hipoteca normalmente vai até os 7 anos. O valor residual também varia entre 2 e 5 e é este o valor residual que normalmente está estabelecido. No caso do próprio leasing, efetivamente o cliente tem a opção de compra também no final, como tem no leasing imobiliário, e efetivamente ele também pode, no exercício da opção de compra no final, ele ficará isento de IMT, ou seja, no fundo, o IMT é pago no início da operação, mas depois fica isento, não há lugar a pagamento de IMT na transição do bem para o próprio cliente. Há aqui um aspecto também que é relevante, que é efetivamente a cessão de posição contratual. Na cessão de posição contratual, também o cliente pode efetivamente optar por exercer uma opção, uma cessão de posição contratual, sendo que a mesma também, obviamente, também não tem lugar a qualquer imposto de selo. Eu não sei se eventualmente se terão algumas questões que queiram colocar, um pouquinho ainda aqui este aqui anterior, mas de qualquer forma há aqui alguns aspectos também na vertente do leasing imobiliário e como acabei de referir há pouco, que há algumas condições especiais que era importante também ressalvar. Por um lado, o cliente pode também, de 7 a 15 anos, efetivamente pode, a qualquer momento, pode fazer um pedido de rescisão antecipada, ou seja, no fundo, nós podemos fazer e autorizar uma redução de prazo com a opção de compra, ou seja, o cliente não fica, efetivamente, o contrato é um contrato com prazo alargado, mas no decurso da existência do mesmo, ele pode efetivamente vir a ser antecipado. Por Oh, outro lado, Paulo, desculpe, sim, sim, temos aqui uma diga, pergunta da Paula diga. Gil que nos pergunta se podem ser financiadas obras em instalações que não sejam da empresa, ou seja, que sejam alugadas, mas cuja beneficiação fique da responsabilidade do arrendatário. Eh, ou seja, a pergunta tem a ver, mas o imóvel é num imóvel em leasing ou o imóvel, a origem do imóvel não é de leasing? Eu suponho que seja em leasing, para estar Em leasing. contextualizado com isto. Pronto, Suponho eu, mas depois a Paula de escrever-nos a pronto. confirmar. As obras, nós mesmo ao longo do processo do contrato, efetivamente podem ser realizadas obras no imóvel. Essas obras normalmente carecem, à partida, seriam desejavelmente financiadas pelo próprio banco, ou seja, no fundo, porquê? Porque, para todos os efeitos, em termos de leasing, a propriedade do bem é nossa, e, portanto, a propriedade do bem é do banco, e nós não vamos fazer obras em casa alheia, e, portanto, aquilo que é necessário é haver uma autorização específica para, das duas uma, ou o financiamento dessas obras é feito através do banco e pode ser correlacionada em termos de pagamento do próprio cliente, ou efetivamente o banco poderá autorizar, muito esporadicamente, a realização de obras, sendo que o benefício do imóvel, dessas obras no imóvel, obviamente que o locatário nunca vai ter direito a elas só no final, portanto, porque o bem é nosso e, portanto, no fundo, estamos a fazer obras em casa alheia. Sim. A Paula respondeu a dizer que não é um edifício do banco. Não, então não é possível, não é possível, só podemos fazer obras num imóvel que seja nosso e, portanto, no fundo, mas pode fazer uma coisa, pode-nos vender o imóvel, faz o contrato de leasing e automaticamente depois faz as obras a seguir e, portanto, aqui ao fim e ao cabo acabamos por poder ter também esse tipo de operação. Há aqui um ponto também que é importante em termos do leasing, que é a sublocação, ou seja, a sublocação é possível, ela fica sujeita a consentimento por parte do locador, ou seja, no fundo eu posso fazer um contrato e depois alugar esse imóvel a uma outra empresa, só tenho que dar conhecimento à locadora que efetivamente eu vou fazer uma sublocação, ela é possível, desde que efetivamente esteja dentro da mesma área de negócio ou que Novo não esclarecimento. colida. Penso que o que a Paula estava a dizer, segundo a Sandra, é que o imóvel é arrendado.
Não, não é possível. Era igual a... Ainda pior, porque arrendado, então não faria sentido nós podermos financiar obras num imóvel que não era nosso e, portanto, sobretudo nem do locatário e que seria arrendado. Por outro lado, também, para além da sublocação, a cessão da posição contratual também pode ser estabelecida, e aqui também temos, obviamente, como há pouco eu referia, os seguros obrigatórios. No fundo, são os seguros que nós temos com os nossos imóveis, em que acaba por também, ao abrigo da parceria com a fidelidade, o cliente tem acesso a pressários e a condições mais vantajosas e com descontos significativos no âmbito da parceria com a própria fidelidade. Em termos, por último, aquilo que eu gostaria de dar aqui nota, efetivamente, o leasing imobiliário na Caixa é o que eu, no fundo, o que há pouco eu já referi, é a aquisição com ou sem as obras, a construção das instalações. Há condições específicas e muito concretas para a compra até de imóveis parqueados na Caixa ou imóveis que sejam da Caixa, portanto tem essa particularidade. Na parte do leasing imobiliário, sobretudo aqui é a flexibilidade e a rapidez, aquela questão dos limites, dos plafons e de nós de um dia para o outro colocarmos o financiamento na rua é extremamente importante, e o contrato na rua para que possa comprar em condições como se fosse pronto. E, no fundo, temos hoje, nesta vertente de políticas de sustentabilidade da Caixa, o apoio em condições também muito específicas e em condições mais vantajosas para os veículos híbridos e elétricos. Passando agora para a área do factoring, eu iria pedir então ao Hugo para poder dar continuidade à apresentação, e quaisquer questões relativamente a uma situação ou outra, depois também, logicamente, que estarei sempre disponível. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Pronto, dando aqui sequência a este webinar, boa tarde a todos. Vamos então passar aqui a um segmento que é mais de curto prazo, portanto, estivemos a falar da parte de investimento, agora vamos falar de soluções de curto prazo. Vamos começar com o factoring, depois falaremos do confirming e depois terminamos com a nossa apresentação da solução, neste caso digital, o FlexCash, que resultou aqui de um grande investimento nosso, em parceria com clientes e também com uma empresa parceira tecnológica que nos ajudou a construir esta nova ferramenta. Portanto, eu gosto de pensar no factoring como um sistema aperfeiçoado de cobranças. Acho que fundamentalmente, e o Paulo já tinha falado no início, depende das geografias. Em Portugal temos uma realidade que decorre dos prazos de pagamentos que experienciamos, e enfim, sabemos que as empresas acabam por dilatar sempre que podem os prazos de pagamento. Lá fora, em geografias, países mais nórdicos, não é tanto esse o âmbito. Portanto, sendo o ponto de partida um sistema aperfeiçoado de cobranças a prazo, a vertente mais importante em Portugal acaba por ser a parte do financiamento, o financiamento corrente da tesouraria das empresas. Como é que este financiamento é efetuado? Bem, ele é efetuado através de um contrato, é o contrato de factoring, que é suportado por uma forma jurídica que é a cessão financeira de créditos, em que uma determinada empresa, ao conceder créditos de curto prazo, estamos a falar de faturas associadas à prestação de serviços, quando as emite, tendo um contrato de factoring, pode e deve apresentar essas faturas ao seu banco, neste caso à Caixa Geral de Depósitos, e de imediato a Caixa Geral de Depósitos, validando a documentação, disponibiliza antecipações de fundos. Portanto, estaremos aqui a falar da parte financiamento, que é aquela que, ao tecido empresarial português, é talvez o princípio que norteia a adesão a estas soluções. Uma vez que o adiantamento é efetuado, portanto, gostaria de dizer que, e aqui decorre a diferença entre a perspectiva portuguesa da experiência destes produtos lá fora,
tem a ver com os trabalhos que são subsequentes à emissão da fatura. Portanto, o banco acaba por desenvolver uma série de iniciativas, seja de cobrança, seja de vigilância das faturas, seja de acompanhamento das necessidades de tesouraria do cliente, que, ao fim e ao cabo, complementam, e neste caso, apesar de em Portugal não ser tão valorizado quanto isso, lá fora acaba por ser até um dos fatores preponderantes na procura deste tipo de soluções. Dizer que, enfim, em termos de regularização de valores, os processos em termos de fases estão aqui apresentados do lado direito. Naturalmente que o banco, utilizando a sua infraestrutura, o seu know-how creditício e de acompanhamento de clientes, assim que recebe as faturas, vai contactar os devedores, vai insistir para que eles paguem. Numa fase posterior, eles acabam por pagar e, nesse caso, o banco o que faz faz um encontro de contas. Se houve adiantamento, regulariza o adiantamento. Se não houve adiantamento, liberta e entrega o diferencial ao aderente. Portanto, em termos práticos, um contrato de factoring envolve, por assim dizer, 3 entidades: o aderente, a empresa que faz o contrato com o banco, neste caso a Caixa, e os devedores que aceitam participar neste processo de gestão de cobranças de créditos. Avançando para o próximo slide, passamos então às modalidades que existem, ou aquelas que são mais comumente, em termos comuns, quais é que são mais faladas em termos de mercado. Portanto, naturalmente que existem outras modalidades, acabamos por não colocar aqui uma que é o confidencial ou o não notificado, que acabam por ser exceções, mas as mais marcantes e aquelas que os clientes mais nos procuram para contratar têm a ver com se é nacional ou internacional. Aqui neste caso nacional significa que a empresa aderente e os devedores são os dois entidades com geografia no mesmo país, portanto aderente, empresa, devedor portugueses. Se estivermos a falar internacional, temos aqui 2 componentes, que pode ser de exportação ou de importação. A exportação, a empresa que contacta e que é cliente da Caixa, neste caso é a empresa exportadora, é portuguesa, e o devedor será estrangeiro. Se for de importação, funciona ao contrário. Portanto, há de haver uma empresa que no estrangeiro procura fazer um factoring e precisa, neste caso da Caixa Geral de Depósitos, para, com os seus serviços especializados de cobrança, fazer a cobrança dessas faturas a entidades devedoras portugueses. Fazer aqui só uma nota de enquadramento que, quando se fala em factoring internacional, é normal fazerem-se de 2 maneiras. Ou, por um lado, o banco pode tomar essas diligências e agir diretamente sobre os mercados-alvo, e falando de exportação, se for uma exportação para a Espanha, neste caso a Caixa Geral de Depósitos, cobrar diretamente junto dos devedores, ou também é uma prática muito enraizada no mercado, as empresas de factoring estabelecerem parcerias e trabalharem em cadeia e utilizarem-se em cadeia umas com as outras. Neste caso, a Caixa Geral de Depósitos, para cobrar, por exemplo, imaginemos nos Estados Unidos da América, tem uma parceria com uma empresa de factoring nacional americana e que neste caso há uma cedência em trânsito de faturas e de forma encadeada consegue-se prestar este serviço ao cliente final. Dizer que normalmente o factoring internacional tem um interesse muito grande para as empresas na adesão, na medida em que se em termos nacionais temos a questão de haver cobranças especializadas, quando falamos em comércio internacional temos barreiras linguísticas, temos diferenças jurídicas, cada país tem o seu enquadramento jurídico e em termos de reclamações de créditos ou mesmo de acionar ou fazer valer os direitos de cobrança de uma fatura,
não é feito da mesma maneira e normalmente envolve encargos jurídicos que, ao fim e ao cabo, o factoring internacional permite de uma forma simples e cómoda às empresas ficarem protegidas. Outro aspecto também referenciado quando se fala em termos de modalidades de factoring é dividi-lo em com recurso ou sem recurso. Aqui o com recurso, normalmente fala-se na palavra jurídica que é o direito de regresso, significa que quando o banco recebe as faturas e fazendo aqui adiantamentos ao nosso cliente, enquanto tenta cobrar as faturas junto do devedor, se o banco esgotar as diligências dentro dos tempos que estão convencionados, acordados com o cliente no contrato de factoring, o que acontece é que o banco tem o direito de falar com o seu cliente e dizer, olha, nós fizemos de facto este adiantamento, fizemos todos os esforços junto do devedor para cobrar, mas como este contrato é com recurso, há aqui um direito de regresso que significa que o cliente tem que reembolsar a Caixa do valor adiantado. Isto só acontece, claro, em situações de extremo, quando, enfim, quando o devedor não paga, e estamos a falar, claro, em contratos com recurso, e quando também não conseguimos, na interação que temos com o nosso cliente, uma vez que o factoring é para dar flexibilidade e agilidade nas soluções do dia-a-dia e da tesouraria, em que não hajam faturas ou outros devedores que de algum modo possam suportar esta transição de responsabilidades e evitar criar aqui um incidente de stress de tesouraria ao nosso cliente. Ao nível do sem recurso, já é uma modalidade um pouco mais diferente do com recurso, na medida em que assemelha-se mais a uma aquisição de créditos. Há aqui uma transferência mais clara dos direitos e das obrigações inerentes à cedência dos créditos. Significa que ao o banco adquirir determinadas faturas, não só são relevadas em termos de responsabilidades do Banco de Portugal de maneira diferente, portanto elas são reportadas como risco e responsabilidade do devedor, e isto representa uma enorme vantagem para as empresas que cedem as faturas, porque acaba por ter um efeito fora de balanço, portanto são logo dadas como quitadas quando são cedidas, portanto são como se fossem regularizadas, passa a ser um problema do banco. Na ótica do banco tem aqui a questão é o oposto ao com recurso, na medida em que sem recurso não tenho direito de regresso, não posso exigir o reembolso da dívida ao meu cliente aderente. Naturalmente que há aqui questões que no âmbito jurídico podem e devem normalmente ser negociadas contratualmente, nos termos em que se verifica esta exigência do sem recurso e do com recurso. Naturalmente, se existirem faturas que ou que são indevidas, ou que foram anuladas, ou que não são devidas, não são exigíveis, por assim dizer, ao nível do devedor, naturalmente que o sem recurso acaba por perder o efeito, e uma vez que o banco não o pode exigir aos devedores. Por último, há também uma forma de caracterizar estas operações em termos de modalidades que tem a ver ao nível do tipo de cobertura de risco. Esta cobertura de risco pode existir, depende da necessidade que o cliente manifesta quando aborda o banco. Isto pode ser casado com operações de com ou sem recurso. Neste caso, a relevância de atribuir aqui coberturas de risco é para que situações de insolvência, de atrasos ou de incumprimento dos devedores, ao existir aqui uma apólice que protege os aderentes, esse risco acaba por ser suportado por uma seguradora, ou neste caso o banco é que é o tomador dessas apólices, e acaba por, de uma forma muito competitiva, porque temos aqui economias de escala, portanto o banco quando faz esta gestão destas coberturas de risco faz de forma global e de atacado, portanto falamos dos grandes números,
E o que acaba por acontecer é que, em termos de pricing imputado ao aderente de factoring, acaba por ser um preço que, se a empresa fosse procurar essa solução de forma autónoma, não seria equiparável àquele que os bancos, e neste caso a Caixa, consegue apresentar. Por último, eu não passei por cima do pontual e continuado. A grande maioria das operações são continuadas, portanto temos aqui relações em que há uma continuidade de cedências de faturas, até porque o factoring tem esta questão da notificação. Quando nós notificamos o devedor, há uma regularidade, as faturas são cedidas ao banco, o devedor paga ao banco e o banco pode emprestar dinheiro ao aderente. Mas por vezes, sendo certo que a grande maioria das operações são continuadas, existem operações pontuais, seja operações de final de período, ou seja, porque são operações de elevado montante ou de uma obra específica, podem dar origem a que se faça uma contratação de uma operação em que é especificado ou uma obra ou uma empreitada ou mesmo determinado número de faturas. E, portanto, a diferença entre pontual e continuado tem a ver com o propósito da operação e se tem esta rotina de continuidade ou se é one shot, é só para uma transação específica. Para concluir, em termos aqui de benefícios e das motivações e o que é que levam a aderir a uma operação de factoring, em Portugal a forma de financiamento de curto prazo rápida é o ponto-chave. Portanto, as empresas escolhem e procuram o factoring como uma solução de curto prazo para terem flexibilidade e poderem converter créditos de curto prazo que concedem das suas vendas de prestações de serviços e bens a clientes, converter de forma imediata em dinheiro. Isto é uma coisa que se faz, eu diria, é quase que imediata, portanto utilizam-se os home bankings, podem também ser utilizados canais digitais como SwiftNets, multibancários, podem ser utilizadas apps. Hoje em dia os bancos precisam de estar próximos dos clientes e os clientes têm que se dedicar àquilo que é mais importante, que é a sua atividade core, e nessa medida, sendo a vertente liquidez, rapidez e apoiar a tesouraria das empresas, quer dizer, é chave que isto possa ser feito de uma forma fácil, próxima e rápida. E assim é. No entanto, dizer que o factoring, apesar de em Portugal é confundido quase como uma função única e exclusiva de financiamento de curto prazo e funciona muito bem nesses termos, dizer que não se extingue aí, portanto, eu gostaria de enaltecer aqui a questão das coberturas de risco, a forma competitiva como nós conseguimos aplicar pricings e dar aqui soluções aos clientes que os permitem gerir de forma mais tranquila os créditos que atribuem aos seus próprios clientes. Dizer também que o factoring permite também transferir know-how, infraestruturas e métodos de trabalho e de organização, sendo o banco a sua atividade core gerir créditos, gerir financiamentos, conceder créditos a clientes, temos plataformas, infraestruturas e meios para gerir de uma forma rigorosa e adequada a cobrança dos créditos dos nossos clientes, e o factoring acaba por permitir isso mesmo, que é ao banco, ao estar a fazer este exercício, acaba por transferir esse próprio exercício, as suas próprias práticas, o seu próprio know-how para os clientes. E portanto, acho que isso é uma valência, é um valor acrescentado, que muitas vezes não é tão reconhecido quanto poderia ou deveria, mas as experiências em outras geografias e a evolução do próprio factoring acaba por nos levar para este caminho, que é exatamente começarem as empresas a percepcionar melhor as vantagens acessórias que o próprio factoring permite alcançar. Hugo, só aqui uma pergunta por parte da Paula Gil, que nos pergunta: aderindo ao factoring, que tipo de informação antes de fazermos um negócio com um cliente é que se consegue ter?
Bom, nós para estudarmos uma operação de factoring, primeiro o nosso cliente tem que nos dar alguns dados, tem que nos caracterizar um bocado a relação que tem com os devedores potenciais. Portanto, nós temos que perceber qual é a rotina, qual é a quantidade dos créditos, quais são os prazos médios. É verdade que os próprios bancos já têm essa informação, mas cada relação comercial... É importante aqui ter nota que o factor, a Caixa, não vai alterar a dinâmica comercial que existe entre o cliente, a empresa que vende, e os seus devedores. Portanto, eles têm a sua própria relação e mantêm essa relação. O factor não vai ser um outsider, não vai alterar essa dinâmica. Eles podem negociar e devem negociá-los. A parte de negociação e de montagem da operação envolve sim a própria empresa partilhar com o banco qual é o tipo de negócio e de atividade que tem, a rotina, a quantidade de faturas, os valores envolvidos, para que o banco possa aferir qual é o limite disponível, adequado, face ao revolving das faturas, para que depois a operação no dia-a-dia funcione, porque há aqui questões que têm a ver com se as faturas são cedidas, a expectativa do cliente é obter o financiamento, a antecipação imediata. Pois bem, mas para isso tem que ter plafond disponível. Portanto, é importante que haja entre o gestor e a empresa que pretende aderir ao factoring um diagnóstico, uma conversa, para definirem os pontos essenciais da operação e que a Caixa possa então apresentar qual é a proposta de valor que responde às necessidades da empresa. Isto naturalmente depende se a relação que o próprio cliente tem com um devedor XPTO, esse devedor XPTO pode ter comportamentos distintos em função dos fornecedores que tem. Por exemplo, se um devedor interage com uma grande empresa, provavelmente poderá ter uma disciplina de pagamento que é diferente se for de uma empresa mais pequena. Portanto, tudo isto tem que ser avaliado e é importante haver esta fase inicial de diagnóstico, de montagem da operação, haver uma conversa entre o gestor e a pessoa que tem interesse nestas operações. Ok, obrigado. Em termos de factoring, portanto, eu concluía aqui, porque já estamos aqui um bocadinho pressionados em termos de timings, e passava aqui à vertente do confirming. Se no factoring e eu comecei por dizer que era um sistema aperfeiçoado de cobranças, eu gosto de colocar o confirming como um sistema aperfeiçoado de pagamentos. Portanto, é também uma solução de curto prazo, só é reconhecido em Portugal e em Espanha como confirming, em outras geografias é conhecido como reverse factoring ou como supply chain finance. Portanto, a forma jurídica e a base, o enquadramento, o quadro legal é o mesmo do factoring e por isso é que se chama reverse factoring. Simplesmente a forma onde se senta a operação é que é diferente. Em vez de estarmos no cliente aderente, em factoring, que é o fornecedor, nós vamos para o espectro do devedor, que é quem compra, quem tem que pagar algo, e aqui o que o banco disponibiliza é um limite, uma liquidez de curto prazo, para que essa empresa, o devedor, possa dar ordens de pagamento ao banco, para que o banco, neste caso, substitua o seu cliente, o devedor, e faça esses pagamentos aos próprios fornecedores. Este processo é um processo mais simplificado, portanto não tem a complexidade administrativa que o factoring tem, na medida em que o factoring exige aqui diligências de cobrança, de contactos telefónicos, de esforço. Portanto, isto aqui é muito mais intensivo do ponto de vista dos sistemas de informação, mas também gostaria de dizer que aqui a tónica, apesar de o fator-chave é também a parte financeira, de tesouraria de liquidez, o limite, o haver disponibilidade para o cliente poder pagar aos seus fornecedores. Há também um conjunto de serviços acessórios
que são transferidos para o banco e que libertam as empresas. Aqui nós gostamos de falar do atendimento a fornecedores. Quando falamos em confirming, é uma das grandes modalidades do confirming, que é com antecipação de pagamentos a fornecedores, porque existe outra que é de pagamento imediato. Há uma transferência da carga burocrática e administrativa, na medida em que o próprio banco vai disponibilizar ofertas de antecipação aos fornecedores. Portanto, o devedor dá uma ordem de pagamento, é uma ordem de pagamento a prazo, daqui a 90 dias, o banco aceita, comunica ao fornecedor e, de forma simultânea a essa comunicação, diz: se daqui a 90 dias nós vamos transferir este valor, se o fornecedor quiser, de uma forma muito desburocratizada, de forma digital, online, pode antecipar de forma imediata esse pagamento. E pode fazê-lo de uma forma muito desburocratizada, que lá está, não é preciso haver aqui um grande formalismo, nem apreciações de risco, de limites, e também não é necessário que o cliente abra contas no próprio banco. Portanto, todo este processo é muito simplificado e dizer que há esta transferência de carga em que o próprio cliente devedor deixa de suportar ou ter necessidade de ter aqueles contactos periódicos em que naqueles dias do mês todos os fornecedores ligam a perguntar: e este mês há pagamentos? Pois bem, essa carga, esse trabalho é transferido para o banco. Utilizando aqui o racional no factoring, em termos de modalidades, temos também o nacional e o internacional, portanto isto é igual ao factoring, não é necessário alongarmos muito mais neste campo. Temos aqui com antecipação de fornecedores e sem antecipação, dizer que quando tem com antecipação é naquela vertente de pagamentos a prazo, em que a Caixa vai oferecer aos fornecedores de forma muito competitiva facilidades de antecipação. Se for sem antecipação, aqui o propósito da operação é outra. Estamos a falar de operações em que o principal propósito dos clientes é garantirem descontos de pronto pagamento junto dos seus fornecedores. Portanto, consoante aqui a necessidade do cliente, pode-se calibrar a operação e, neste caso, montar de forma a que o nosso cliente beneficie da melhor forma de vantagens ao aderir a este produto. A tónica do com e sem financiamento, portanto, é um prazo adicional que normalmente a Caixa também concede aos clientes que assim o quiserem, que a par da data que é convencionada, da data em que dá a ordem de pagamento futura ao seu fornecedor, o banco concede-lhe um prazo adicional, portanto dá-lhe flexibilidade extra e essa empresa pode pagar mais tarde, portanto ganhando aqui margem para gerir de uma forma mais cómoda a sua tesouraria. Por último, adicionamos aqui as operações de confirming garantido, porque é uma vertente que tem muita relevância no factoring, no confirming, peço desculpa, internacional, em que, por vezes, as entidades estrangeiras, se não estiverem tão familiarizadas com a designação ou com este produto, Supply Chain Finance, que tem muita popularidade no mercado ibérico, em Portugal e em Espanha, todas as empresas, acho que é vulgar falar-se de confirming e de factoring. Quando vamos lá para fora, confirming e supply chain finance não têm taxas de penetração tão grandes. E portanto, aqui o confirming garantido é para dar garantias aos fornecedores nas operações que são com antecipação, que o facto de o pagamento estar indicado para uma data futura, que o banco, a Caixa Geral de Depósitos, assume que o pagamento está garantido e, portanto, havendo ou não antecipação, nessa maturidade o valor vai efetivamente ser transferido e vai ser colocado na conta do fornecedor. Portanto, para concluir, fazer só aqui uma breve referência
às virtudes do confirming para os fornecedores. Se é verdade que existe uma vantagem clara e inegável e é mais tangível quando se fala com as empresas devedoras que vêm ter connosco, na medida em que ganham mais flexibilidade ou para pagar mais tarde ou para beneficiar de descontos de pronto pagamento, portanto, ganhar capacidade negocial com os seus fornecedores. Eu acho que isso é relativamente mais fácil de perceber. Era importante aqui dizer que uma das grandes vantagens de existir confirming é atribuir aos fornecedores dos nossos clientes uma forma de garantir pagamentos, de dar segurança às prestações de serviços e aos negócios que fazem entre ambos, é possibilitar antecipações de forma rápida, automática, digital, desburocratizada, sem que precisem de ser clientes do banco, e por outro lado também apelar aqui a esta vertente que muitas vezes não é tão tangível, que é ao nível da melhoria de risco, uma vez que quando há antecipação estamos a observar aqui uma aquisição de créditos, é uma operação fora de balanço. Portanto, o fornecedor, ao aceitar a antecipação, vende os créditos ao banco e, portanto, a responsabilidade de liquidação daquela dívida passa a ser resolvida única e exclusivamente entre o banco e o seu cliente, que é o devedor. Portanto... Hugo, já vamos aqui um bocadinho adiantados na hora, creio que está mesmo a terminar, não é? Certo, eu iria então só terminar e queria só fazer aqui uma indicação, pronto, nós falámos da aposta da Caixa Geral de Depósitos na transformação digital das empresas. Portanto, nós queremos ser um agente que apoia as empresas a fazerem esta transformação, nós próprios queremos acompanhar essa transformação e queremos também nós liderar a transformação digital na ótica interna dos bancos, e nessa medida fizemos uma solução que foi desenvolvida com clientes, portanto isto começou com clientes, a pensar em clientes, e que envolveu também uma empresa de faturação eletrónica. Nós normalmente gostamos de chamá-las, hoje em dia está muito em voga chamá-las fintechs, e basicamente o que nós tentámos fazer foi criar uma solução que alia a faturação eletrónica, portanto aqui a desmaterialização completa, e casar essa faturação eletrónica com o negócio do factoring e do confirming. Nós já temos essa solução em comercialização, como o Paulo Nina já referiu, temos tido um forte feedback positivo de clientes, apesar de estarmos numa altura de pandemia, temos assinalado volumes de negócio muito interessantes e até um crescente número de adesões e também alguma transferência de clientes tradicional para estas novas ferramentas. Eu vou deixar-vos com um filme, que são apenas 2 minutos, mas antes de correr o filme, queria só dizer os três principais indicadores-chave que eu acho, apesar de estarem aqui mais vantagens, eu enaltecia a segurança. Portanto, esta nova forma de trabalhar com ecossistemas dá mais segurança às empresas, na medida em que não há manuseamento. Estamos a falar de business to business, ERPs entre quem emite a fatura, o prestador de serviço e o seu devedor. É uma plataforma, um ecossistema externo ao banco que emite faturas e entrega ao devedor. Essa própria plataforma, ecossistema, tem um diálogo, existe uma sincronização com o banco. Isto não necessita que as empresas tenham vários perfis de utilizadores em que tenham que ter várias pessoas a mexer nos home bankings para fazer upload de documentação, de faturas. Portanto, é tudo muito mais rápido, desburocratizado, desmaterializado, mais seguro, e portanto nós vemos com bons olhos esta transição digital, achamos que há vantagens, achamos que há mais rapidez e achamos acima de tudo que há redução de custos. Portanto, há aqui economias tanto ao nível da carga administrativa como também economias de escala. Se temos menos pessoas envolvidas no manuseamento
e na validação da documentação, se ela já vem com certificação do próprio empresa de faturação eletrónica que verifica que a fatura cumpre os requisitos legais e que são entregues ao destinatário, também é transferida aqui para o banco uma série de valor que depois vai se traduzir também em rapidez e em redução de custos para o próprio cliente final. Portanto, para não me alongar mais, vou só então interromper aqui o share e vou fazer o share do filme, do vídeo. Share sound. Gerir a tesouraria das empresas ficou mais fácil com a nova plataforma de faturação eletrónica e de gestão de pagamentos da Caixa. O FlexCash é um serviço inovador que otimiza os pagamentos entre compradores e fornecedores. Para os compradores, através da execução de ordens de forma automática, garante uma maior flexibilidade nos prazos de pagamento e reduz os custos administrativos. Os fornecedores usufruem de um processo eletrónico de validação de faturas, obtendo financiamento da Caixa em 24 horas sobre as faturas emitidas. Como funciona o FlexCash? É um processo totalmente online. As faturas emitidas ao comprador são integradas no FlexCash. O comprador aprova as faturas e a data de pagamento. O fornecedor consulta as faturas para antecipação e procede à seleção e submissão. Os pedidos são submetidos à Caixa, cuja validação em tempo real é apresentada no FlexCash. Um ecossistema digital que cria toda uma cadeia de valor entre fornecedores e compradores. FlexCash. Simples, eficaz, inovador. Bem, muito obrigado, Hugo. E Paulo, pelas ambas apresentações. Nada. Nós temos aqui só umas últimas 3 perguntas, muito rápido, a ver se conseguimos responder, temos mesmo de terminar. No caso tem a ver com o leasing. No caso da empresa de ter um imóvel, também está incluído o leaseback? Pode, se o imóvel for propriedade da empresa, a Caixa pode efetivamente fazer a avaliação desse próprio imóvel e aprovar o financiamento desse imóvel através de uma operação de leaseback. Portanto, no fundo, isso pode ser feito. É lógico que está sempre dependente da avaliação e obviamente que aqui estamos a falar de um financiamento em termos de tesouraria, ou seja, o bem já é da empresa e a empresa está-nos a vender para nós sublocarmos. Mas é passível de ser feito e várias operações são feitas dentro dessa mesma esfera, não tem problema. Ok. E uma última pergunta, no caso da cedência da posição a terceiro, pode haver nesse momento o leaseback do imóvel? No fundo, a cedência de um contrato de leasing a terceiro, de um leasing imobiliário a terceiro, ocorre efetivamente da expressa vontade do locatário e está pendente da autorização da Caixa, ou seja, no fundo vai ser sempre analisado numa perspectiva do novo crédito, ou seja, Pois. ao fazer o leasing para outra empresa, nós vamos ver, avaliar e analisar a capacidade financeira da outra empresa poder efetivamente suportar aquele contrato de locação financeira de acordo com a avaliação e de Aceitam acordo ou não? com o imóvel. Aceitamos, é normal, ou seja, uma cedência de crédito em leasing imobiliário obriga a aprovação da operação de leasing imobiliário na nova entidade, na entidade que vai, ao fim e ao cabo, do cessionário. O cedente é quem está a vender e, portanto, terá que ser aprovado no cessionário. Ok. De qualquer forma, já agora eu queria só dar aqui nota do seguinte: obviamente que estes aspectos, quer em termos de leasing, quer em termos de factoring e confirming, são muito específicos e, portanto, nós temos a nossa equipa de dinamizadores no terreno e eles estão sobre a minha esfera em termos de equipa e, portanto, obviamente que nós estaremos disponíveis para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de questão, ou através da rede, ou diretamente connosco na direção de marketing de empresas. A equipa, como ainda por cima está sobre a nossa esfera, e o produto é especialista em qualquer uma destas vertentes, de facto estaremos sempre disponíveis para poder responder eficazmente e de uma forma muito rápida a qualquer questão. Muito obrigado, Paulo, e muito obrigado, Hugo, também pela sua participação e pelas vossas apresentações. Recordo a todos que as apresentações vão estar disponíveis a seguir ao webinar e, portanto, também lá estarão os e-mails, seguramente, do Paulo e do Hugo. Se não estiverem, depois vamos incluir ao enviarmos. E
mais uma vez agradeço a ambos a presença, agradeço Nada, a todos a obrigado. participação e contem com a Caixa Geral de Depósitos e com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa para vos ajudar nos vossos negócios e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado a Boa todos. tarde, obrigado. Obrigado.